Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, um bate-papo sobre livros literários aprovados no PNLD 2023, um podcast da Companhia das Letras. Eu sou Rafaela Deiabe e nosso bate-papo de hoje será sobre os livros Já Sei Ler e A Queda dos Moais, que são livros que falam sobre letramento e sobre gêneros textuais. Vem com a gente que o episódio tá demais! Escrito pelas autoras Blandina Franco e Patrícia Auerbach e ilustrado por José Carlos Lolo, A Queda dos Moais é um livro que diverte os estudantes e os incentiva a mergulhar na leitura. Sua narrativa é construída com base em diferentes gêneros textuais, por meio dos quais acompanhamos as desventuras de Joaquim, um menino que queria passar as férias numa praia, entre esportes radicais, mas que acaba indo contra a vontade, claro, para um lugar muito distante, a Ilha de Páscoa. Toda a narrativa é organizada e construída a partir da leitura sequenciada de múltiplos gêneros: folheto publicitário, história em quadrinhos, notícia, e-mail, diário, mensagem de aplicativo de celular, receita, gráfico, parlenda, piada e etc. Esses diferentes gêneros se encaixam perfeitamente na história, guiando o leitor para os dias inglórios do menino em suas férias. Já a obra Já Sei Ler, escrito também pela Patrícia Auerbach, fala sobre um avanço importante no percurso de aprendizagem de uma criança quando aprende e compreende o sistema de representação da escrita e começa a ler e escrever por si mesma de modo convencional. Tal como diz a personagem Tobias, do livro, o processo é como o desvendar de um mistério. Assim, Já Sei Ler apresenta uma abordagem poética da experiência de alfabetização, que nos permite conhecer o entusiasmo de uma criança diante da aquisição da prática de leitura e da escrita, seja compreendendo mensagens ao seu redor, seja produzindo escritas que respondem a múltiplos propósitos. Mas antes, vamos escutar um trecho de um dos livros? No episódio de hoje, ouviremos trechos diferentes de A Queda dos Moais. Em cada um deles, poderemos perceber as diferenças entre 3 gêneros literários distintos apresentados na obra. Vamos lá? Vó, socorro! Acho que a mamãe e o papai estão concorrendo à presidência do Clube Pasno, que é o clube dos pais sem noção. Você viu que eles vão obrigar a gente a ir para a Ilha de Páscoa nas férias? E a única coisa que tem para fazer lá é ver um monte de estátuas de pedras gigantes que a gente nem pode encostar a mão. Viajar para ver estátuas devia ser proibido pelo Estatuto Interamericano da Infância e da Adolescência. São estátuas, são de pedra. Viu uma, viu todas. Fora essas estátuas, não tem nada para fazer. Só vulcões e uma tal de escrita em desenho que eles chamam de rongorongo e que ninguém sabe ler. Que adianta, então? E para piorar, eu pesquisei na internet e achei uma página do diário de bordo do maluco que descobriu a ilha em 1722 e que já dizia que ela era assustadora. Juro, vó, em 1722, nem você tinha nascido e todo mundo já sabia que o lugar era perigoso. Vó, me ajuda, vai. Diz pra minha mãe que você vai pra Pindamonhangaba, pra casa daquela sua tia que faz tricô o dia todo e que precisa que eu vá com você pra ajudar a enrolar os novelos de lã. Qualquer coisa é melhor do que essa viagem. Me salva, vó. Beijo. Assunto: me salva, vó. Receita de comportamento ideal para passeios muito chatos. Ingredientes: uma camiseta limpa, de preferência a menos amassada da mala, uma bermuda, se estiver muito calor, ou uma calça, se sua mãe estiver com frio. Se ela estiver com frio, vai encanar que você também está. Um sorriso com dentes escovados previamente, um par de tênis com cadastros amarrados, 2 ou 3 perguntas sobre o passeio, um comentário positivo no caminho de volta, capa de chuva ou casaco leve costuma dar bom resultado. Modo de preparo: vista todos os itens, exceto a capa de chuva, e esteja pronto antes que procurem por você. Assim que encontrar seus pais, faça alguma pergunta sobre o local a ser visitado, mostrando curiosidade genuína. Se precisar, treine no espelho para escolher a melhor expressão.
Durante o passeio, memorize ao menos uma informação sobre o local que irão visitar e use-a para fazer um comentário positivo no caminho de volta. É importante que tudo que for dito pareça natural e espontâneo. Por isso, evite elogios a coisas que não deram certo, do tipo: achei que valeu a pena ir até lá, mesmo não podendo entrar porque o papai esqueceu os ingressos no hotel. Prefira frases do tipo: mesmo com a chuva, eu achei que valeu a pena conhecer mais sobre o ciclo reprodutor das abelhas. Ou: não achei que seria tão interessante ouvir sobre orquídeas silvestres. Caso ache necessário, espere alguns dias e repita o comentário positivo num tom saudosista. Mas evite exageros para não correr o risco de a receita desandar e eles te levarem de novo para o mesmo passeio. Permanece o mistério na Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa segue mobilizada em busca da solução. O grupo de estudos multidisciplinar formado para apurar as causas da queda não apresentou até o momento nenhum resultado que justifique sua formação. Mas, por toda a ilha, moradores ilustres seguem construindo suas teorias. Um importante astrólogo diz que a queda dos Moais foi resultado de uma conspiração astral iniciada no século V. Ele afirma que o alinhamento de vários planetas gerou uma onda magnética que desestabilizou as esculturas rochosas, levando-as ao completo tombamento. Um renomado cientista garante que os Moais caíram por causa dos compostos voláteis emanados da crosta terrestre no contexto da atividade vulcânica de Poique, Hanukal e Terevaca, os 3 vulcões da região. Essa teoria é refutada pelo geólogo regional, que afirma que a queda está relacionada ao desgaste da parte inferior da base das esculturas. Morador do sul da ilha, um ultra importante arqueólogo diz ter provas de que a queda dos Moais se deve a um fungo ultra raro nas unhas dos pés das estátuas. O estudioso diz ter utilizado seus equipamentos ultra modernos de estudo de solo para comprovar que abaixo das cabeças gigantescas de pedra existem barrigas de tanquinho e pernas bem delineadas, seguidas por pés de tamanho avantajado, cuja estrutura está parcialmente comprometida por um fungo que se instalou entre o dedão e o dedo vizinho. Embora a maioria dos moradores acredite que os Moais sejam enfeitiçados e que todos os problemas se devem aos turistas que insistem em fotografar as esculturas, a versão que tem ganhado força entre os visitantes é a de uma garotinha brasileira, que garante que as estátuas caíram porque cansaram de ficar de pé. Até o momento, o único consenso parece ser de que descobrir o motivo da queda é menos importante do que achar uma maneira para colocar os pesados Moais de pé novamente. Esse foi o trechinho inicial de A Queda dos Moais, na voz da atriz e contadora de histórias, Suelen Ribeiro. Bom, vamos começar agora o papo com as autoras dos 2 livros do episódio de hoje. Autora de diversos livros infantis, Blandina Franco nasceu em Barretos, no interior do estado de São Paulo, e se mudou com a família para a capital quando tinha 1 ano de idade. Filha do dramaturgo Jorge Andrade, cresceu entre livros, mas só descobriu a vocação para a escrita quando se aproximava dos 40 anos. Seu primeiro livro foi publicado em 2009. A autora trabalha em parceria com o marido, o ilustrador paulista José Carlos Lolo, que atua paralelamente como publicitário, com um currículo que inclui passagens por algumas das maiores agências de publicidade do país. Juntos formaram uma dupla de imenso sucesso. Blandina e Lolo, como se tornaram conhecidos, consolidaram uma obra criativa e afinada, que se destaca pelo humor, pela sensibilidade, pela originalidade e eu acrescentaria pela linguagem direta com os jovens leitores. Blandina, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo sobre essas obras especiais que vão chegar nas escolas públicas de todo o Brasil. Oi. Vou começar aqui com pergunta de bastidores. Perguntar para você se tem alguma personalidade, figura, autor no universo da literatura que você considera uma mentora, uma referência para a sua obra. Oi, tudo bem, Rafaela? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou contar assim, olha, eu nunca tive um mentor, para falar a verdade, assim, ninguém. Eu descobri que
ia virar escritora meio sem querer, assim, eu tropecei na carreira de escritora. Mas, assim, eu nunca tive um mentor, alguém que me orientasse. Na verdade, eu virei escritora na hora que eu encontrei com o Lolo, eu acho, porque a gente começou a trabalhar, a gente brincava escrevendo, contando história. E isso, o livro do Pum, por exemplo, a gente fez assim, brincando os dois juntos. Então, eu acho que foi uma coisa que a gente desenvolveu os dois juntos, esse trabalho. Assim, eu tenho autores que eu gosto muito, que eu já gostava antes, e que eu li, eu sempre gostei de literatura infantil, e sempre li literatura infantil, mas, obviamente, nenhum deles foi meu mentor, sei lá, assim, eu gostava de Edward Lear, eu gostava de Tatiana Belink, muita gente, eu tinha muito livro, aquele autor daquele livro da Topeira, quem fez o cocô na cabeça da Topeira, eu amo, sempre gostei muito, acho muito importante na literatura infantil, esse cocô na cabeça da Topeira. E no caso da Queda dos Moais, como é que foi esse processo de criação de uma obra que é tão inusitada, né? Que a narrativa se dá quase sem um narrador. Exato, isso é super importante no livro, por exemplo, assim, ele não tem um narrador, né? Isso é uma linha que mais ou menos costura o livro inteiro. Então, assim, a ideia do livro, na verdade, foi da Patrícia. O mérito é todo dela disso, assim, ela que queria fazer essa história, ela queria falar de gêneros textuais. E ela convidou eu e o Lolo para fazer essa história junto com ela. Então, era uma ideia que partiu dela, era uma criação dela, e que a gente foi uma diversão fazer isso, porque a gente é amigo, os três, nós somos queridos um dos outros, espero, né, que para a Patrícia ela negar, a gente depois acerta isso, mas a gente é amigo, e foi muito divertido, porque eu e a Patrícia, a gente se encontrava e falava, tá bom, primeiro a gente encontrou os três e falou, vamos contar uma história, vamos, então vamos contar uma história sobre um assunto que nenhum dos três conhece, porque aí ninguém sai na frente do outro, não tem um que se dá melhor. E aí a gente começou a pensar coisas que ninguém conhecia, e eu falei, então vamos falar da Ilha de Páscoa, alguém já foi? Não, ninguém foi, ninguém conhece, ninguém nada, então tá, então vamos partir disso, porque aí a gente vai partir de uma coisa que pra gente é desconhecido, e que aí tá todo mundo no mesmo patamar ali, ninguém tem vantagem. E a partir disso a gente fala, então vamos contar uma história assim, a gente vai contando, mudando de texto, de tipo textual, de um capítulo para o outro, que não é nem um capítulo, né? Uma página para outra, e sem usar um narrador, porque o narrador fica uma história narrada, né? Não tem como que você põe um e-mail ali? Você não precisa de um narrador dizendo, olha, e aí ele escreveu um e-mail. A gente já coloca um e-mail ali, pronto, tá? Explicamos depois o que é aquilo, e fica fácil para a criança entender o que costura a história, né? Que não tem alguém contando para ela, mas sim cada uma das coisas que vão acontecendo é o que costura a história. Então foi uma grande brincadeira, porque quando a gente não sabia o que fazer, a gente fala, então isso daqui deixa que o Lolo ilustra. Então é assim, eu vou fazer uma história em quadrinho e pronto, ele que se vire. Então foi muito uma brincadeira entre a gente. E como vocês pensaram nos diferentes gêneros textuais, né? Folheto, história em quadrinho, eu acho que questionário. Hoje já existem livros que falam de gêneros textuais, né? Hoje em dia a gente tem gêneros que ninguém pensou na época, então assim não existia conversa no WhatsApp para a gente colocar ali, e é um gênero textual. As pessoas se escrevem muito no WhatsApp, as pessoas mandam e-mail, então eu acho que a comunicação entre as pessoas mudou muito. Então o tipo de escrita com isso também muda. Você precisa saber escrever um e-mail, coisa que não precisava em 1980, em 1990, até nos anos 2000, não existia isso. Hoje em dia as crianças se comunicam de outra maneira, usam outros tipos de texto na vida, está mais presente para eles. Então a gente ficou procurando coisas que fossem mais atuais para eles se identificarem mais, né, do que, sabe, vamos fazer uma minuta. A criança quer saber o que é minuta, né? Um e-mail interessa, então vamos buscar coisas de mais interesse, né? Uma notícia, um e-mail, uma conversa de WhatsApp, e foi nisso que a gente focou para fazer essa escolha. Agora uma pergunta mais filosófica, meio de bastidores também, né? É a partir dessa experiência que já é longa, né, como escritora, mas também como leitora, como que se avalia o poder da literatura em transformar o mundo onde a gente vive?
Olha, essa é uma pergunta super complicada, né? Assim, porque a literatura tem um poder, mas também às vezes ela pode ter um poder de fazer você não gostar de ler, né? Se o que você está lendo não for legal, você não gostar, né? Então eu acho que assim, a hora que a literatura, a criança gosta do que ela está lendo, ela aumenta a imaginação, aumenta o vocabulário, te ajuda a se comunicar melhor. E você tendo mais imaginação e mais vocabulário, é mais fácil de você entender o mundo que está em volta de você. É nessa compreensão, de mesmo que seja através da diversão e de como você enxerga o mundo, é que você pode transformar alguma coisa. Então, assim, eu acho que qualquer transformação você precisa conversar, você precisa trocar ideias, você precisa entender o que é, entender o outro. E acho que talvez o poder da literatura esteja basicamente nisso, de você entender o outro, de você entender o mundo, mesmo que seja uma coisa fantasiosa. Na compreensão do outro, né? Na empatia, né? Na empatia, eu acho que é o mais importante. Porque tanto faz, a história pode ser engraçada, pode ser triste, você está entendendo o que está acontecendo com o outro. Perfeito. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, Blandina. Imagina, eu que agradeço. E a gente se vê em próximos episódios aqui do podcast. Um beijo grande. Um beijo. Nascida em 1978, Patrícia Urbach se formou em arquitetura e pedagogia e fez especialização em literatura infantil e juvenil pela Universidade Autônoma de Barcelona. É escritora, mas como gosta muito de desenhar, também ilustra vários de seus livros, alguns dos quais receberam diversos prêmios, entre eles 3 edições do Prêmio Crescer de Literatura Infantil e o Prêmio da Afinilige, de melhor livro e imagem, além do prêmio de júri infantil para as ilustrações de O Lenço, na Bienal de Ilustração de Bratislava, em 2015. Suas produções tratam de temas próximos à infância, como livros, leituras, escola, brincadeiras de criança, que são fortemente relacionados com sua prática profissional e experiência pessoal. Como a gente mencionou, a Patrícia é arquiteta, ou foi arquiteta, ela vai falar um pouquinho para a gente, e trabalha com imagens. Então, ela também atuou em projetos de formação de leitores com público jovem e também como professora de crianças na área de artes. Além disso, atualmente é idealizadora e coordenadora do projeto da Rede Lê. Pati, gostaria muito de agradecer sua presença nesse bate-papo aqui sobre as obras aprovadas no PNLD e que devem chegar em escolas públicas de todo o Brasil, mas a gente vai começar um pouco por essa formação e atuação profissional. Eu não vou falar nem que é heterodoxa, porque eu acho que você conseguiu fazer uma bela urdidura nessa carreira, né? Como é que faz para misturar tudo isso, né? A atuação em pedagogia, na arquitetura e escrever livros tão próximos sobre a questão do letramento, aquisição de linguagem e gêneros textuais. Como é que se construiu, né, esse horizonte dessa escritora? Obrigada, Rafa, obrigada pelo convite para estar aqui com você, obrigada pela apresentação tão generosa, e acho que é isso mesmo, é um pouquinho de tudo isso que foi me construindo, e acho que não foi, nada disso foi intencional, as coisas foram acontecendo. Acho que eu entrei na faculdade de arquitetura, a única certeza que eu tinha é que eu não queria ser arquiteta de fato, eu não queria projetar casas, prédios, pontes, eu não queria fazer isso, eu queria ter ideias, eu sabia que eu era boa de ter ideias, mas não sabia exatamente o que fazer com isso. Aos 18 anos era difícil saber o que fazer com isso, então eu falei, vou fazer arquitetura que pode me dar ferramentas para outras tantas coisas, e acho que foi bem isso que aconteceu, me deu ferramentas de saber olhar, de saber apreciar, de pensar a parte visual, a parte gráfica, né, a parte de projeto gráfico, tudo isso. Depois a pedagogia completou e deu esse clique, me aproximando ainda mais da literatura infantil, infanto-juvenil, através desse olhar da sala de aula, né, não só da leitora, da apaixonada por arte, mas também da professora. E da onde surgiram essas ideias, né, para compor um livro, no caso do Já Sei Ler, né, que fala dessa descoberta, que é uma descoberta maravilhosa, né, que marca todos nós, e quando a gente acompanha isso com as crianças de pertinho, é novamente emocionante, né? Uhum. Eu vivi a alfabetização de um jeito muito tenso, assim, para mim a alfabetização foi uma época de
de angústia. Eu achava que eu não estava dando conta do que estava acontecendo, e eu tenho muitas lembranças assim de um ano muito difícil, aquele ano, na época a gente usava cartilha, né? Então aquele ano que eu falava, não estou dando conta, eu ia bem na prova e tal, e as coisas foram acontecendo, mas foi um ano de muita tensão, achava que eu não estava entendendo direito o que eu precisava fazer, o que estava acontecendo. Depois, na pedagogia, eu revisitei essa experiência de uma forma muito intensa também, revivi tudo aquilo, ressignifiquei, mas foi quando eu assisti o meu filho caçula se alfabetizar, que o livro veio, assim, de um jeito muito bonito, muito natural, assim, porque acho que eu fiz as pazes com a alfabetização naquele momento, assim, porque para ele foi tão lindo, foi tão poético, foi tão encantador, e eu queria que para todas as crianças fossem essa coisa assim, eureka, sabe? Eu descobri! Yay! Agora eu sei ler! Então, acho que a minha vontade com esse livro era a vontade de que para todo mundo fosse assim, esse momento de leveza, encantamento. E o Queda dos Moais, né? Porque é um livro que vai falar um pouco... Não fala de alfabetização, mas está falando sobre gêneros textuais, né? Sim. Ou seja, traz esse universo da linguagem em primeiro plano novamente. E é um livro muito singular, né? Bem diferentão. E a gente vai entrando na história, né, por um caminho super interessante, né, sem narrador, né, e com vários gêneros literários diferentes. Como é que surgiu a ideia, a estrutura? A Blandina já contou pra gente que a ideia foi tua. Não, eu acho que a gente partiu de uma ideia que era a vontade de trabalhar com diversos tipos de texto, diversos gêneros textuais num livro só. Eu sabia que era isso que eu queria fazer, mas aí eu comecei a trabalhar e comecei a achar que estava ficando muito careta, com muita cara de professora, sabe? Eu não estava conseguindo me descolar daquilo. E eu comecei a quebrar a cabeça, falei, como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Peguei o telefone e liguei para eles. Falei, olha, eu tenho uma ideia aqui, bora fazer junto? Para minha sorte, para a sorte do livro que veio depois, eles toparam. E acho que esse formato diferentão, como você chamou, né, veio da nossa forma diferentona de criar, de trabalhar com a literatura, né? Eu tenho um processo muito caótico, então eu trabalho sempre em muitos livros ao mesmo tempo e vou fazendo tudo assim meio bagunçado até conseguir fechar e organizar e produzir, enfim. E a Blandina e o Lolo têm um processo muito um por vez, assim, então eles são muito organizados. Então tinha essa briga, né, de ela tá focada ali só naquele trabalho e eu tá fazendo 15 coisas, então a gente ia se falando, e acho que esse livro saiu dessa experiência de eu ter que exercitar um jeito diferente de criar, de ela ter que exercitar um jeito diferente de criar, e da delícia que é trabalhar com alguém que se permite ser tão leve, tão feliz, porque a gente riu o tempo inteiro fazendo o livro, e a gente realmente trabalhou de um jeito muito leve, a gente escrevia, né, se encontrava, decidia o que cada uma ia fazer, cada uma trabalhava, a gente trocava o material e uma metia a mão no trabalho da outra sem dó nem piedade. E isso foi saborosíssimo, não é com qualquer pessoa que dá para fazer isso, né? Por isso que acho que a gente já era amiga antes, a gente virou muito mais amiga depois, porque alguém que sobrevive a um processo desse sem zero rusga, só com risada, realmente é porque a gente se dá muito bem mesmo. E o Já Sei Ler também é um livro heterodoxo, se a gente for pensar em termos de gênero textual, né? Tem aventura e tem mistério, mas ele não é um livro, né, estruturado como histórias de mistério e tampouco como uma narrativa de aventura, né? Apesar de tratar, né, desses temas, né? A gente pode dizer, né, apesar do livro também ter essa estrutura, ela é um pouco diferente, né? Pois ele começa como se a gente entrasse numa história que já tinha se iniciado, né? E o fim não termina a história, né? Como é que foi a criação dessa estrutura narrativa que também é bem diferentona? Então, acho que a minha vontade ali era trazer as cenas, né? Porque tem cenas que são marcos desse processo de alfabetização. Então, quando você consegue saber o que é o shampoo, o que é o condicionador, o que é o sal, o que é a pimenta, quando você começa a entender coisas muito pequenas, quando você lê uma placa, né? Quem nunca andou de carro quando estava com alguma criança em processo de alfabetização, ou não tem lembrança da sua própria alfabetização, de andar pela cidade lendo todas as placas, todos os outdoors, né? Outdoor é coisa de gente mais velha, né? Mas andando pela cidade, lendo tudo, acho que a minha vontade era trazer um pouco dessas cenas de encantamento, assim. E aí eu fui costurando essas cenas, na verdade, acho que o livro foi construído assim,
costurando essas cenas. E o mistério é porque é um mistério mesmo. Para quem ainda não é alfabetizado, aquele mundaréu de letras num papel é um mistério, né? O que é que tem ali, sobre o que é que fala essa página? É um contrato? É uma receita? É uma música? Eu não sei, tem um mistério ali, né? E depois que você decodifica, quebra o código ou consegue colocar sentido naquilo que você está lendo, de fato o mistério se desvenda, né? Então, acho que para mim tinha sempre essa coisa assim esse tom de aventura, eu acho que é próprio daquela faixa etária, né? Daquele momento em que eles são grandes guerreiros brincando o tempo inteiro, né? Eles querem ser grandes heróis, guerreiros, mistério, sempre é tudo muito, assim, não é nada muito pastel, né? Nada muito morno, é sempre tudo muito intenso nessa faixa etária. E por fim, Paty, a gente sabe que as práticas de leitura literária, elas possibilitam, né, o desenvolvimento do senso estético, da fruição das crianças, né, que valoriza não só a literatura, né, como também outras manifestações artísticos culturais, né, que acessam, né, essas dimensões lúdicas de imaginário e de encantamento. Você pode falar um pouquinho dessa sua, a partir, né, desse seu lugar, que é uma experiência muito híbrida, né, como leitora, como escritora, como educadora, como artista, né? Você pode falar um pouco sobre o potencial da literatura, né, enquanto transformação e enquanto humanização? Sem dúvida, Rafa, eu acho que você já fez aí uma bela introdução, né, do tamanho que é a literatura, do quanto ela pode impactar uma vida, né? A gente vive dentro de bolhas, né? Cada um com a sua ou com as suas, mas a gente vive cada um, né, nesses grupinhos, nesses nichos. E quando a gente se depara com a literatura, a gente se depara com outros mundos, com outras pessoas, com outras possibilidades de vida, de ser, né, com outras possibilidades de se relacionar com o mundo, enfim. E acho que isso é muito rico, abre muitas caixinhas, assim, né, de interpretação da vida da gente. E eu tenho ficado cada vez mais encantada com o potencial, assim, com o que acontece quando o indivíduo, e não precisa ser criança, pode ser um adulto, muitas vezes, né, eu acompanho muitos adultos que não são leitores e se tornam leitores, e esse processo é um processo muito rico, aquela ideia de que quanto mais a gente estuda, mais a gente se percebe ignorante, e se perceber ignorante é delicioso quando você entende a possibilidade de estudar e conhecer outras coisas. Eu tenho vivido isso todos os dias com crianças, adultos, jovens. Mergulhar nesses outros mundos faz a gente ser pessoas melhores, eu acho. Melhores, mais ricas, mais interessantes, mais prontas para encarar o que vier. Muito obrigada, Paty. Obrigada a você, Rafa. Obrigada a toda a equipe da editora. Espero que as leituras desses livros todos possam encantar muita gente. Bom, agora a gente chegou à segunda parte do nosso bate-papo, em que falamos sobre cada um dos livros com uma especialista em literatura infanto-juvenil. E hoje a gente convidou a Fátima Fonseca para estar conosco. Ela é graduada em pedagogia e mestre em educação pela PUC de São Paulo. Atuou como professora nos anos iniciais da rede pública, aqui da Prefeitura de São Paulo, e orientadora pedagógica da Rede Pública de São Bernardo do Campo. Ela também atuou como professora de graduação de pedagogia em Santo André e São Caetano do Sul, e atualmente é coordenadora da área de língua na comunidade educativa SEDAC, que produziu os materiais de apoio aos educadores, né, dessas obras inscritas e aprovadas no PNLD 2023. Muito bem-vinda, Fátima! Obrigada, Rafa. Muito bom estar aqui para essa conversa com você. Nossa, e o episódio de hoje, essa conversa, uma conversa especial e cara, né, aos especialistas em língua, porque o que articula, né, essas duas obras, esses dois livros de hoje, são como elas propõem a temática do letramento, que é muito especial, né, dos diferentes gêneros textuais, né, que é algo muito presente nos currículos, né, de língua portuguesa Brasil afora. Eu gostaria que você falasse um pouco da importância da leitura desses livros, né, nos anos iniciais e deles falarem dessas temáticas. É bastante especial mesmo, porque eu acho bastante inusitado como esses dois livros transitaram aí por essa questão dos gêneros, né, e por essa questão
da aprendizagem da leitura e da escrita, né? Os dois livros, de formas bem diferentes, eles possibilitam aos leitores transitar pelas práticas sociais de uso da leitura e da escrita. E, ao meu ver, perceberem conhecimentos que foram construindo ao longo, que estão, né, construindo ao longo da escolaridade e que têm um sentido fora da escola. E isso é perceptível nas duas obras. Já Sei Ler traz os valores da leitura e da escrita, além de apontar o papel importante, determinante da escola no processo de construção de cada leitor e produtor de escritas, por meio de situações e práticas em que os estudantes se reconhecem, se identificam, né? A Queda dos Moais é uma obra que também favorece inúmeras aprendizagens e experiências aos estudantes, sobretudo por não ter um gênero único que a caracteriza. Mais diversos gêneros, né, textuais que se apresentam de forma integrada, com o propósito de comunicar o que se passa no enredo. É muito diferente. A cada página desta obra, o leitor se depara com um gênero que dialoga com a narrativa e favorece o entendimento da história. E essa é uma das principais chaves de leitura desta obra. Novamente, o leitor vai tendo a possibilidade de reconhecer muitos dos conhecimentos que tem construído ao longo da sua vida escolar e uma relação entre esses conhecimentos e a vida, que acontece para muito além dos muros da escola. Já Sei Ler é daqueles livros que emociona a gente quando lê, né? Quando a gente lembra da convivência, né? Com as pessoas no momento em que decifraram, né? O segredo desse código maravilhoso que é a escrita, né? E às vezes quando a gente está com criança em processo de alfabetização, né? A gente percebe a felicidade deles, né? No momento em que eles descobrem que eles conseguem ler, né? E que aquilo faz sentido. E a gente vai acompanhando isso, né, nas viradas de página, né, aquela criança, aquela personagem que é o Tobias, e mesmo no Queda dos Moais, o quanto os leitores reconhecem, né, muitas das situações ali, né, do panfleto publicitário, e descobrem que isso também é literatura, né? E pode estar, né, no universo da ficção. Eu acho isso muito interessante, né, de como são obras que colocam para jogo a experiência dos leitores com a linguagem. Né? Sim, e também como uma obra que atualiza, né? Porque eles começam e talvez percebam ali, vejam como gêneros textuais, como a Blandina falava, o WhatsApp, o texto do WhatsApp, o texto do e-mail, né? Que é uma atualização dessa língua que é tão viva. Isso que a gente fala, né? Que a língua é dos falantes, né? E de quem faz uso dela, não é da gramática normativa. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho sobre a relação entre a imagem e o texto. Como elas juntas compõem os sentidos dessas narrativas que são tão especiais, já que falam da linguagem em si, né? Em Já Sei Ler, desde a capa, temos pistas do que está por vir. Quem investigaria letras, senão uma criança que está aprendendo a ler e a escrever? As crianças ainda não saberão de que se trata de um relato, elas só terão essa percepção ao longo dessa leitura. O tema se insinua ainda de forma muito sutil, fazendo da capa um convite à leitura, um abrir de portas para a entrada dos leitores e de suas interpretações. Nas páginas iniciais, outro convite, que são imagens que surgem antes do texto e colaboram e antecipam a construção dessa narrativa. Ao longo de toda essa narrativa, a identificação com as situações ali colocadas está sempre muito posta, né? Assim, são imagens que surgem e que vão ajudando a construir o sentido para isso. Acho que é importante ressaltar que é um livro-álbum, né? Uhum. E que no livro-álbum essa colaboração, essa
entre ilustração e texto, na verdade, nem é uma colaboração, de fato, elas se complementam e não tem nenhum sentido se lida separadamente. A gente vai vendo isso o tempo inteiro, né? O quanto elas vão se construindo ali. Os muitos gêneros apresentados em A Queda dos Moais são explorados de forma em que imagem e texto operam materializando as principais características de cada gênero. Com esse recurso, os leitores têm mais condições de relembrar os gêneros já estudados e de reconhecer os que não foram temas de estudo, mas se tornam compreensíveis graças ao projeto gráfico da obra, que visa reproduzir visualmente, o que é de mais característico de cada gênero, né? Isso é bastante especial também, né? E a história vai se fazendo ali por meio de cada gênero. E a ilustração aqui ajuda quase como um design gráfico, né? Para a gente entender qual é o gênero, né? Então, para que é um panfleto publicitário, a gente precisa trazer o contexto do panfleto na ilustração, né? Então... E é fundamental, né? E a cada página que você vira muda completamente. E especialmente no caso do Queda dos Moais, mas eu acho que no Já Sei Ler também, permite muitos diálogos com a área de ciências humanas, né? Como é que a gente consegue explorar esse potencial interdisciplinar das leituras em sala de aula, Fátima? A Queda dos Moais, né, ele permite ali, eu acho que de imediato, assim, você já coloca um diálogo com duas áreas do conhecimento, né, que é a história e a geografia, porque você tem ali a localização dos Moais, você tem um pouco da história que os envolve, de uma das suas lendas. Então, acho que desperta ali a curiosidade dos estudantes para essas histórias, né? Para a história desses monumentos e da civilização que viveu ali por volta dos anos 1000. Então, é muita história, acho que tem aspectos muito da história e da geografia presentes ali. Acho que tem uma questão também, né, com relação a isso, que é essa aproximação com outra cultura, bastante peculiar, que oportuniza também a reflexão sobre o respeito às diferenças, né, por meio da diversão e da aventura que a narrativa oferece, mas que também possibilita essa reflexão. Penso que uma boa forma de iniciar o trabalho com esse livro pode ser levantar com os estudantes o que eles sabem sobre os Morais, né? O que eles sabem sobre a Ilha de Páscoa. E, a partir desses conhecimentos que eles possuem, levantar o que eles querem saber mais, por meio de uma pesquisa que pode ser realizada por pequenos grupos, na biblioteca da escola, enfim. Mas eu acho que esses encaminhamentos antes da leitura, eles contribuem para criar expectativas em relação à leitura do livro, além de favorecer essa relação, esse estabelecimento aí entre os fatos históricos, os conhecimentos geográficos e todo o jogo ficcional oferecido por essa obra e pelos seus autores, né? E fazer isso antes da leitura engaja, né, já o que está por vir, né? E agora, né, vamos falar um pouquinho sobre letramento no livro Já Sei Ler. Como a gente pode compreender as diferenças entre escritas e outras formas gráficas? Essa é uma das aprendizagens no processo de alfabetização. E como é que esse livro, né, o Já Sei Ler, trabalha esse aspecto? Que a gente esquece que a escrita tem uma dimensão pictográfica, né? É um desenhinho a letra, né? Nesta obra especial, né, as ilustrações, elas contêm escritas. Elas contêm variedade de tipos de letras, de contextos de uso e produção das escritas, né, que podem ser exploradas durante essa leitura, né, durante a leitura dessa narrativa, né. E tem também um aspecto de tem a ver com o projeto gráfico, com essa diagramação, que é a ocupação das páginas. Então, a partir de um determinado momento ali, a narrativa vai se espalhando pelo papel,
usando as 2 páginas por vez, né, que é o que a gente chama de duplas páginas ou páginas duplas, né? E esse é um aspecto que pode ser muito explorado, muito conversado e de novo, né, como se trata de um livro-álbum, tudo isso vai compondo o sentido dessa narrativa, tudo isso vai ajudando a estabelecer o sentido dessa narrativa, né? E acho que é interessante de pensar, né, que da mesma forma como quem escreve, quem ilustra são, em certa medida, coautores de uma mesma obra, os leitores também são autores, né? Quando eles trazem ali os seus conhecimentos para a construção de sentido desse livro, e essa construção é extremamente ativa nessa relação. Então, lá tem o personagem, o Tobias, né, e os leitores da obra vão compartilhando essa descoberta da língua pelas páginas que trabalha essa espacialidade, as lacunas, os diferentes tipos de texto que vão apresentando ali também, né? Desde ali da rotina escrita no quadro ali para que ele vai seguindo, enfim, são as diferentes formas de grafar as letras. E eu queria destacar aqui a beleza como a alfabetização é tratada na obra. Eu diria até que é de uma forma poética, porque de fato, né, é um processo tão importante para a vida de todas as pessoas. Também é algo que pode ser bastante explorado na mediação da leitura, dessa leitura. Muito obrigada, Fátima. A gente, infelizmente, chegou no fim dessa conversa de hoje sobre os livros Já Sei Ler e A Queda dos Moais. Gostaria de te agradecer pela participação no episódio de hoje do nosso podcast. Eu que agradeço, super especial estar aqui conversando sobre essas 2 obras muito significativas. O Entre Livros e Leituras para Grandes e Pequenos, bate-papo sobre os livros literários aprovados no PNLD 2023, é um podcast da Companhia das Letras focado em literatura infanto-juvenil. Muito obrigada a todas as pessoas que estiveram conosco na conversa de hoje. E se você gostou desse episódio, segue a gente no seu tocador favorito. E mais, dá 5 estrelas pra gente. Essa pequena ação nos ajuda a atingir um público de leitores cada vez maior. Muito obrigada e nos encontramos em outros livros e leituras em breve.